Eu quero, nesse primeiro momento, cumprimentar as pessoas que chegaram aqui. Muita luz e paz. E como diz a própria Rosângela, eu sou um homem elástico, né? Abraço de várias voltas. Tudo de bom. E hoje vamos falar de sono, de sonhos, de catalepsia e letargia. Kardec, na questão 401 do Livro dos Espíritos, ele perguntou aos imortais, a espiritualidade que eu assistia, né, que constituía a pleiade de espíritos coordenada, gerida, administrada por o Espírito da Verdade, que nada mais é do que Jesus, guia e modelo. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? A resposta foi objetiva. Pelos sonhos. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, tem o espírito uma faculdade a mais do que no estado de vigília. Kardec, em uma de suas obras, a qual eu não me lembro aqui nesse momento, ele diz que o corpo, ele, de uma certa forma, nos obstacula os movimentos. É como, ele usou uma metáfora, é como um escafandro. Mas o que é escafandro dessa? O escafandro é aquela roupa bem grossa que os mergulhadores colocam e tem um tubo, normalmente na parte superior da cabeça, uma mangueira, que leva ar e, né, é responsável pela comunicação do mergulhador junto à cabine de comando do navio que está dando a sustentação. Então, você, de posse daquela roupa pesada, os seus movimentos ficam assim, torpes, né? Pesado, cansado. Então, Kardec disse o seguinte, que você, na carne, você encarnado, é como se estivesse no escafandro. Os seus movimentos são lentos, são muito ruins, e você, de uma certa forma, só vai perceber isso quando efetivamente, ou através do sonho, sono, um processo sonambulismo, que vamos falar, ou quando do desencarne propriamente dito. Quando, né, do desencarne propriamente dito. Lembra-se, muitas vezes no sono, você tem a oportunidade de lembrar do passado. E ter, em alguns casos, o processo de onisciência, não, o processo de presciência, de prever o futuro. Ué, Décio, mas então pode ser revelado-me o futuro? Evidentemente que, em algumas circunstâncias, e através do sonho, algum espírito familiar, algum espírito naturalmente autorizado pela divina providência, pode lhe dar a conhecer esse futuro. Mas veja bem que isso não pode ser feito de forma deliberada. Por exemplo, olha, eu vou jogar na loteria, ó meu bom e amado espírito, por gentileza, passa-me as 6 dezenas, porque em eu ganhando eu faço um compromisso formal aqui com vós, de que vou ficar tão somente com a metade. A outra metade do meu ganho, eu vou designar as obras sociais. Isso não ocorre. Como não ocorre uma série de outras coisas. Porque senão, o que adviria disso aí, meus irmãos? Ora, se eu sei, eu dou até esse exemplo, que estou dirigindo em meu carro, tem uma curva. Nessa curva eu não tenho uma visibilidade muito boa, clara e límpida, né? Do que está à minha frente, e sendo sabedor que meu anjo de guarda, meu espírito protetor ou algum espírito familiar vai me dar esse apoio, essa tutela, então era muito simples para mim. Eu simplesmente gostaria. Qualquer coisa ele vai falar em meu ouvido, ele vai me intuir. Isso ocorre, Deus? Pode até ocorrer, mas jamais eles,
os bons espíritos, os bons e amoráveis espíritos, interferem em nosso livre-arbítrio. Interferem em nosso livre-arbítrio. Isso para não ficar caracterizado ou não obstar a nossa evolução em si. Porque perguntaram Kardec no Livro dos Espíritos, então é a coisa mais fácil, mais prática, mais objetiva, nós fazermos os espíritos, de uma certa forma, perfeito. Eles não deveriam ou não precisavam caminhar de forma evolutiva do átomo ao arcanjo. Porquanto o Criador nos fez de forma linear, simples e ignorante no que refere ao conhecimento. Partimos todos de um mesmo ponto. Qual o destino? O destino nosso, e aí sim existe o destino, não pode ser até um determinismo, é sermos perfeitos um dia. Então, partimos do átomo como um princípio inteligente, nem espírito, não é? Fomos estagiando nos vários reinos, inclusive no mineral, né? Até chegar ao hominal, ainda vamos para frente. Vamos ao angelical, onde já culminaria com os mundos dadivosos, né? Aí seríamos assessores diretos de Deus. Seríamos os seus assessores diretos e trabalharíamos na cocriação. Deixa eu ver aqui. Bom, o sono, então, ele liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado que fica de forma permanentemente após a sua morte. Então, o espírito, ele fica no estado como efetivamente vai sentir-se, torna-se livre. Nós não lembramos, nós sonhamos. E quando há o sonho, e nesse processo de emancipação, de liberdade da alma, o que é alma desse? Alma, os próprios espíritos responderam, e Kardec assim especificou, é o espírito na carne. Quando a alma está no mundo errático, está no mundo espiritual, é o espírito propriamente dito. E quem disse que era espírito foi o próprio espírito. Kardec foi convidado uma, duas vezes, na segunda ele foi, depois de falar que as mesas estavam movimentando, respondendo de forma inteligente, e ele redarguiu. Eu só acredito que uma mesa responda de forma inteligente se a mesma tiver cérebro para pensar ou nervos para movimentar. Pois bem, ele, como um estudioso do magnetismo, e por 31 anos ele estudava o magnetismo, e sabia que o magnetismo tinha uma série de propriedades. Aí ele chegou lá e percebeu que havia por detrás daqueles movimentos, daquelas respostas, um princípio, alguma coisa inteligente. Ué, todo efeito inteligente há, por consequência, uma causa inteligente. Foi aí que ele perguntou: quem está falando? Quem está do outro lado? Quem está, de uma certa forma, querendo comunicar conosco? Eles disseram: os espíritos. E Kardec, ele disse: o que são espíritos? Espíritos, responde os imortais, nada mais são do que as almas das pessoas que viveram. Ou, por outra, o que vos anima aí somos nós aqui. Então, o espírito é a alma após o desencarne. Eliane Evelane Alves faz a seguinte contribuição. Décio, qual a função da lembrança tipo déjà vu, onde só lembro que sonhei com aquela cena quando ela ocorre? Ou seja, não é uma antecipação.
pode naturalmente, Evelane, ser uma antecipação, uma presciência, mas normalmente o que ocorre é sua tratativa com aquele espírito. E muitas vezes, quando você dorme e sonha, você pode ter tratativas com espíritos encarnados que, em estado de vigília, você não conhece. Ou, por outra, você pode ter, no plano espiritual, tratativas, conselhos, orientações de espíritos de outras existências que você nem imagina. Então, esse déjà vu, essa lembrança sendo autorizada, e isso vai impactar positivamente na nossa evolução, nos é permitido lembrar. Veja bem, próximo a um hecatombe, a um tsunami, a um acidente, por exemplo, como aconteceu agora, algum médium, alguma pessoa mais sensível e no estado de emancipação da alma, como o sono, propriamente dito, você pode lembrar, você pode ser comunicada, lembrar quantas e quantas pessoas deixou de fazer uma viagem, quantas e quantas pessoas deixou de fazer isso ou aquilo em função desse deixar, em função deste deixar, não participou daquelas ocorrências, né? Então, isso pode ocorrer, pode ocorrer. Mas aí você fala, não, mas esses desastres coletivos, essas mortes coletivas, como que Kardec, ou a espiritualidade, após questionamento do mesmo, a espiritualidade tratou? Kardec foi-lhe informado que isso, sobretudo, é para uma renovação espiritual. E, ou por outra, para estimular as pessoas que aqui estão, sobretudo nós encarnados, ao amor, à caridade, à solidariedade, enfim, a melhorar. Porque vocês podem notar, quando tem essas comoções, esses desastres, essas mortes coletivas, nós nos unimos, né, para doações, para prestar atividade virtuosa. Então, tudo tem um sentido e nada no plano divino ocorre que não esteja, vamos dizer assim, previsto e determinado. Não que o destino, como determinismo, né, foi assim estipulado, não, eu nasci e vou matar, por exemplo, eu nasci para matar Rita de Cássia. Não. Se eu tivesse sido criado com essa finalidade, Deus não era soberanamente bom e justo. Eu a matei dado a utilização do meu livre-arbítrio. Como eu posso suicidar agora? Também tirar a minha própria vida. Isso é uma deliberação pessoal. É uma deliberação pessoal, né, pessoal? Quando dorme, o homem se acha, por algum tempo, em um estado e que fica permanentemente quando ele morre. E, inclusive, alguns espíritos missionários que deliberaram, escolheram uma missão até bastante difícil, eles imbuíram e aceitaram essa missão, em primeiro local, para ajudar as outras pessoas. Mas, em segundo, é porque ele era sabedor que nesse processo de 24 horas, né, 10 a 7 horas, isso varia muito de organismo para organismo, ele vai dormir. E dormindo, ele vai entabular, vai ter encontros com aqueles outros espíritos do seu jaez, né, do seu nível, ou mesmo até superiores, onde esses espíritos, de uma certa forma, vai orientar. Teste, mas isso não é balela? Não, meus irmãos, nada disso. Você pode observar que quando você tem uma indecisão, sobretudo,
sobretudo antes de dormir, faça uma oração. Olha, eu estou querendo implementar essa viagem, eu estou querendo fazer esse ou aquele negócio, eu estou numa bifurcação onde eu preciso decidir isso ou aquilo. Meu anjo guardião, meu espírito protetor, Jesus, Deus ou qualquer divindade que você acha que é benévola, a invoca, porque a evocação é você evocar até um espírito, e falávamos isso no estudo anterior, né? Invocação, a diferença de invocação e evocação. Esse processo de você invocar essa entidade, esse espírito superior, e diz, olha, meu senhor, faça com que eu delibero, com que eu escolho, essa escolha minha seja mais acertada. Me intua, direciona-me. E aí você não tenha dúvida, meu irmão, ao acordar, dificilmente você não tem a opção mais correta. Isso aí, lembro-me daquele viajante no deserto, estava com bastante sede e ele queria nada mais do que um copo d'água, um cantil d'água, né? Não fala nem copo no deserto. E ele exaurido, ele abatido, todo suado, com muita sede, bastante sequioso, né? Ele cai. Ele cai, porém, antes de desmaiar, propriamente dito, teve, oh meu Deus, fazer com que eu encontre água, fazer com que aplaque essa sede, eu não estou aguentando mais. Aí, instantes após essa solicitação do coração, porque a prece verdadeira não é aquela prece dos lábios, mas a prece do coração, ele teve uma intuição, um espírito, um anjo, não, levanta, vamos, e ele andou, e na frente tinha uma encruzilhada, disse, qual que eu vou? Aí ele pegou o caminho da direita, chegou, e não andou 5 ou 6 minutos, estava num oásis, tomou uma água extremamente saudável, salutar, fresca, e lhe aplacou aquela sede terrível. Aí, se ele for um materialista, uma pessoa, um nihilista, vamos dizer, eu simplesmente disse, olha, como eu tenho sorte, eu escolhi o caminho da direita. Eu poderia ter escolhido o caminho da esquerda. Mas se ele for uma pessoa religiosa, se ele acreditar numa vida futura e ter plena ciência, como nós temos, que somos influenciados e influídos por uma nuvem de testemunho ou de espíritos, aí ele vai falar, graças a Deus, no momento oportuno, no momento aprazado, naquele momento que eu mais necessitava, eu tive essa intuição, eu tive essa inspiração. Então, vocês vejam, no primeira alternativa de um materialista, veja bem, gente, como eu tive sorte. Na outra, ao agradecimento. Porque prece, nós somos sabedores, né, meus irmãos? Que é uma tríade de louvor, solicitar e agradecer. Nós sempre pedimos. Pouco agradecemos e pouco louvamos. Mas é pedindo, né? Quero que meu filho passe no concurso, quero que isso ocorra comigo dessa e daquela forma. Não, mas nós vamos lá, de janeiro, vamos voltar no sonho. Isso aqui, estávamos falando relativamente àquele sonho, e quando quando o espírito estava naquela bifurcação e sem saber que caminho a tomar. E na bifurcação, propriamente dito, há espíritos que te direcionam para um determinado caminho, esses espíritos, se o caminho for para o bem, são um espírito bom, e o outro para... sempre tem aquele que nos direciona. Compete-nos, então, orar, compete-nos sermos mais voltados à espiritualidade
para que nos dê um direcionamento mais correto. Décio, desde o próprio desprendimento espiritual, a ajuda tem a ajuda dos próprios espíritos. Veja bem, Luiz, você pode ter essa ajuda, mas se você estiver numa sintonia ruim, é aquele negócio. Por isso que é muito importante a prece, a oração, o voltar-se à religiosidade ou os bons espíritos. Para quê? Para a gente estar em harmonia. Estudávamos em estudos anteriores que vamos nos afinizar, vamos nos relacionar àqueles espíritos quais são mais afins. É aquele negócio da sintonia. Aquilo que nós estamos mais sintonizados é o que vamos afinizar. E não precisamos ser maus, não precisamos ter esse ou aquele vício. Mas se eu tenho uma propensão para um vício tal, Luiz, o espírito que ainda não desencarnou, ainda está sofrendo esses miasmas pestilentos da Terra, eles vão naturalmente me direcionar. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas, né, meus irmãos? Porque o espírito não precisa descansar. Longe de sentar em uma nuvem, longe de ficar naquela inércia é aquele negócio, um corpo por si só não pode alterar o seu estado de repouso ou movimento. Precisa-se trabalhar. O trabalho é edificante e o trabalho nos remete ao bem e corrobora com a evolução. Falávamos há pouco instante que vamos evoluir do átomo ao arcanjo. Muito bem. É a volta temporária do exilado à sua pátria. É o prisioneiro restituído momentos à liberdade. Kardec diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo. É bem verdade que nós não somos um prisioneiro, quando estamos encarnados, como um pássaro o é na gaiola. Então, vou abrir a porta da gaiola e o pássaro vai sair. Não seria esse tipo de prisão, não seria esse tipo de albergue, né? Mas o fato de você sonhar, desdobrar, ter essa emancipação espiritual, aproxima-se muito do desencarne propriamente dito. Aproxima muito do desencarne. Sono e sonho, diferença entre um e outro. E o que é a diferença? O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E nesse desprender esse laço, o espírito tornando-se mais ele, por consequência, e concomitantemente, age no bem mais. Por quê? Não tem a prisão, esse escafandro que é o corpo. Em a resposta da 402 do Livro dos Espíritos, diz os orientadores espirituais, se pode julgar a liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos. Pelos sonhos, né? Então, aquele sonho, mas muitas vezes, meus irmãos, é bom aqui ressaltar que nem tudo que sonhamos são tratativas relativamente à nossa intercomunicação com os espíritos. Pode ser muito bem reflexo do dia a dia, aquelas pressões, aquele desejo, aquela coisa que eu queria sempre e não consegui, pode ter sido pressão da própria sociedade, né? ou daquilo que eu pretendia fazer e não consegui. Aquilo pode ficar um reflexo em meu inconsciente e impactar diretamente no meu sonho. Sandra Stanice diz o seguinte, falando ainda sobre sonho, no caso da gente sonhar muito com um ente querido, já desencarnado, como entender isso? Será um aviso deles? Veja bem, Sandra,
Isso pode ser algum aviso ou, por outra, uma fixação mental da nossa parte. Por exemplo, o que ocorre quando perdemos um ente querido, e na verdade nós espíritas não perdemos um ente querido, ele simplesmente partiu antes da gente e em breve estaremos juntamente com ele. Aliás, mesmo antes de partir, conforme o estágio evolutivo que ele alcançou, ele pode estar aqui junto com a gente, né? Sente. E muitas vezes você chega de forma dolorida, mas fulano de tal foi, como eu vou fazer? Isso não é correto. Quem vai fazer isso? Quem vai ao supermercado? Quem vai fazer compra? Quem vai pagar isso? Quem vai deliberar? Quer dizer, você, então, está... Eu estou falando você, isso é um exemplo, tá, Sandra? Então, nós estamos num processo muito egoísta. E, ao sempre pensarmos dessa forma nessa pessoa querida, ela sofre um choque. E muitas vezes está querendo lembrar-nos, olha, eu não estou nessa situação. Você me viu doente, eu não estou doente. Eu estou num plano que eu tenho é mais que melhorar, mas aquele câncer, aquela dor, aquilo que efetivamente propugnávamos ou fazíamos não é daquela forma. Então, muitas vezes pode até sonharmos com essa pessoa e ela nos abrir os olhos para determinadas coisas. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, diz Kardec, que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso? É aquilo que falávamos. Muitas vezes estamos lembrando de uma situação que tivemos durante esse dia agitado, né? Durante a ocorrência tempestuosa do dia, sobretudo daquilo que queríamos, que desejávamos fazer e não aconteceu, pode ser um reflexo do inconsciente. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar almas fracas e pusilânimes. Quer dizer, a pessoa é fraca, a pessoa tem tendência para um vício, a pessoa não tem uma determinação muito firme, aquele espírito pode, muito embora temos os nossos anjos protetores, os nossos espíritos familiares, né? Temos o guia protetor, que dificilmente vai deixar isso ocorrer. Muito embora não entre em nosso livre-arbítrio. Se aqui, no plano Terra, no plano encarnado, nessa existência, nós podemos, entre aspas, fazer o que quisermos, ou deliberarmos aquilo que no momento estamos pensando a fazer, lá pela mesma forma. Se há uma intuição, há um direcionamento de um determinado espírito, faça isso, faça aquilo. Se eu, de uma certa forma, compatibilizo-me com a ideia daquele espírito, né, aí eu posso fazer. Então, não só o espírito bom nos influencia, mas o espírito ruim, pela mesma forma, né? O espírito mau. Aliás, não é propriamente mau, ele está... O mal já foi dito, e dito até com propriedade, que é o bem no seu estágio vestibular, é o bem fragilizado, mas logo esse cidadão que está num estágio inferior ao nosso, vai pela mesma forma, não só atingir o nosso estágio, como efetivamente passar. Em relação à pergunta da Sandra, pode ser lembrança e pode ser simplesmente, né, um aparecer, né, uma lembrança dela, mas o certo é que se for, e você, Sandra, tem que reflexionar muito a isso, porque você já viu falar. Muitas vezes nós vimos falar de obsessão de um espírito desencarnado para o encarnado. Mas tem o inverso, nós podemos obsidiar um espírito que já não está aqui desencarnado.
Certa feita, nós estávamos numa reunião mediúnica e o dialogador chegou, falou, olha, mas você está num estágio onde não tem mais essa ocorrência material aqui, e quando você porta-se dessa forma, isso não é correto, você tem que seguir, porque você... Aí pediu, depois de fazer aquele introito todinho, pediu para verificar como é que era a mão dele, se estava a mesma coisa e tudo, ele disse que nem via. Aí quando o espírito, e jamais a gente pode falar que o espírito morreu, né, que não está mais nesse plano, pode sim, mas quando houver um momento adequado para isso. Aí, sabe o que ele disse? Não, eu não estou, você está me pedindo para deixá-la? Ela que todo dia pensa, olha, eu já faleci, já morri, tem 8 anos, ela que está assim, todo dia, não vê. Então, a gente tem esse erro. Mas não é o que aconteceu. Esse caso, né, Sandra, pode ter sido até alguma ocorrência de uma amiga, de alguma conhecida, pode não ter nem sido com você. Muito bem. Não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Porque a gente tem cada sonho estapafúrdio, né? Voando, caindo disso, caindo daquilo. Então, são reflexos daquelas ocorrências do dia, aquelas pressões normais, coisas que estão na nossa mente. Muito bem. Daí também, diz Kardec, a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. Porque, na verdade, a rigor, cada um de nós temos nessa existência atual, ou seja, nessa vida entre parênteses não, entre aspas, porque vida nós temos só uma, do berço, do nascimento ou da nossa criação até a finitude, né? A nossa vida é infinita, nós temos só uma, temos sim várias existências. Talvez o que ocorre que uma lembrança qualquer que a gente acha assim, sem pé, sem cabeça, trata-se de lembranças de vidas anteriores, de vida de outrora, né? De vida de outrora. Veja bem, Zé Vieira, pode até precisar, mas você não precisa da intervenção espiritual estando só no processo de liberdade ou nesse processo de emancipação. Os espíritos estão ajudando mais do que imagina. E Kardec, naquela questão 459 do Livro dos Espíritos, ele perguntou ao Espírito Verdade, ou ao Espírito que o assessorava no momento, se os Espíritos nos influenciam. E os Espíritos responderam, mais do que imaginais. De ordinário, somos nós que vos dirigimos. Evidentemente que não somos marionete, né? Aquela bonequinha de pano que você mexe aqui e coloca e ela faz os movimentos que nós deliberamos. Paulo de Tarso disse também que estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. O que é isso? De uma certa forma, corroborando. O Kardec corroborando aquilo que Paulo de Tarso fez, né? Falou. E, na verdade, somos. Então, aí, essa influenciação pode ser benéfica ou maligna. Então, você não precisa dormir para sofrer essa influenciação. Mas, muitas vezes, grandes inventos, grandes músicas, grandes descobertas foram relativamente a essas ocorrências de quando o sono. Letargia e catalepsia. O que é isso? Letargia, a matéria inerte é insensível. Essa cama, esse computador, essa mesa, ela é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é. O fluido perispirítico, aquilo que envolve o espírito,
que nós falávamos, que é responsável pela sua ligação ao corpo propriamente dito, é uma matéria. É uma matéria quintessenciada, quintessência. Né? Quais são as essências que nós conhecemos? Sólido, líquido, gasoso, radiante, que é raio-x, etc. Essa quintessência, ele ainda é mais tenro, menos denso do que a matéria radiante, o perispírito. Mas é uma matéria, e como tal, é insensível. Né? As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois o perispírito, quem sente, pensa, delega, faz as coisas, é o espírito. Então, o perispírito comunica ao espírito propriamente dito. Nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito, nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai para si, vamos assim dizer, né, o fluido perispiritual. Então, o espírito não vai pensar no corpo. E, na verdade, o perispírito é uma cópia do corpo propriamente dito. Pois bem, é por isso que, muitas vezes, no ardor de um combate militar, né, aquele soldado não sente, ele está ferido, ele não sente aquela dor e não vê os cortes propriamente dito. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica na letargia e na catalepsia, que vamos falar agora sobre a letargia. A letargia e a catalepsia se derivam, né, do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade dos movimentos. Difere uma da outra. Ela ocorre no corpo todo. E a catalepsia pode ocorrer tão somente num membro, num braço, num pé. E tem casos, estetoscópio no peito do paciente, ali está batendo, o coração bate 12, 13 vezes por minuto. Coração normal, nós somos sabedores, que é uma batida, homem 85 a 90 e pouco, mulher pode chegar até 100. O coração de uma mulher bate mais rápido. Por isso, né, fala-se, e é verdadeiro, que a mesma é por demais sensível. E que nós, homens, só damos conta de fazer uma coisa só. A mulher é múltipla, ela faz várias coisas. Sobretudo, aqueles homens que estão com o controle remoto na mão e que só faz aquilo mesmo. Pois bem, Miriam Diniz diz: sonhei com um fato que posteriormente aconteceu. Detalhe por detalhe, fiquei muito assustada pelo que aconteceu. Era muito nova e desconhecendo da realidade espiritual. E veja bem, quando a Miriam fala que é muito nova, o fato da pessoa ser nova, a criança, quantas e quantas vezes na sua própria família, você vê o seu irmãzinho, sua sobrinha, brincando sozinha e lá conversando com uma coleguinha. E a mãe ou o pai, mas fulano de tal, larga de ser doida, você está abilolada, conversando com o quê? Está maluca? Quer dizer, falta de conhecimento. Normalmente, a criança até os 7 ou os 8 anos, né, ela, por ter uma liberdade muito grande ao espírito, ainda não tem o seu senso crítico, vamos dizer, é muito pequeno, exerce uma influência. Normalmente são grandes médiuns, né? Ali ela está conversando com a coleguinha. Não, minha mãe, eu estava conversando com a minha coleguinha, ela sempre aparece aqui, sempre vem. Então, isso que a Miriam falou, pode ocorrer, e ocorre assim, é mais comum do que imaginamos. Ormar Carlos diz o seguinte: há alguns anos comecei a servir de instrumento para psicografia. Porém, não enxergo, e ainda os mentores para os quais sirvo de instrumento. É normal? E ainda não enxergo
os mentores a quais sirvo de instrumento. É normal. E o que ocorre muito, Carlos, é que uma grande parte desses médios ditos videntes, eles têm uma imaginação, e a imaginação é tão forte que o médio em si entende que está vendo o espírito. Vendo, na verdade, o médio vidente, ele não vê o espírito, ele vê o perispírito, aquilo que circunscreve o espírito. Mas é uma mediunidade, a mediunidade evidente é uma mediunidade muito rara, como de cura também, muito rara, muitas vezes até, e sempre, o espírito atua junto ao médium, mais diretamente à pessoa que está tomando passe, né? Aplica-se o magnetismo espiritual, vem direto do espírito, não chega a vir do médium. Pode ocorrer. Mas agora, é você, as suas orações que você ocasionalmente ou sempre faz, pede que for de seu mérito, e se isso for ajudar a você no seu processo de reforma íntima, no seu processo evolutivo, mesmo no processo de ajuda que essas psicografias têm feito às outras pessoas, que você tenha o dom de ver esses espíritos que está sendo responsável por esse processo psicográfico. Muitas vezes a gente não vê porque isso tem uma razão de ser. Então vimos que letargia é no corpo todo. Há casos de letárgico, de processo de letargia até 8 dias, a ciência tem. Vimos que a catalepsia é parte do corpo. Pode, inclusive, feder-se. Pode, inclusive, cheirar mal aquela parte, aquela que sofreu a catalepsia. O caso desses milagres, né? Lázaro, a filha de Naim, né? Ela pode ter sido um processo letárgico. Todas essas pessoas, após a ressurreição, e nós somos sabedores que, conforme a ciência aponta, não advogamos o princípio da ressurreição, que é o espírito voltar no mesmo corpo, nós defendemos e advogamos da ressurreição, o espírito voltar em corpo diferente. Porque a ciência nos diz que, após a morte de uma célula, não tem jeito de a mesma recompor-se, né? Não tem jeito. Desde que um homem, aparentemente morto, volve à vida, é que não era completamente a morte, né? Se ele voltou à vida, Jesus falou muito bem relativamente a Lázaro, não. Ele chegou lá depois de 3 dias, a irmã falou, mas ele já deve feder. Aí Jesus disse que ele não estava morto, ele simplesmente dorme. E ele chegou, pediu para que tirasse a pedra da porta do templo e falou, Lázaro, venha. Por que ele não foi lá e pegou o Lázaro nos braços? Porque precisava da ação do Lázaro, o querer, né? É aquela história que eu já falei também em estudos precedentes. 5 sapinhos estão no galho seco. 3 decidiram pular. Quanto fica? Se a gente analisar de uma forma peremptória rápida, vai falar que ficou 2. Era 5, 3 decidiram pular, ficou 2. Decidiram, mas não pulou. Então precisou da ação para que a ocorrência de fato se planificasse. Então, levanta-te e anda. E ele veio andando. Já viram, quanto temos um pressentimento, acontece? É um espírito que nos avia? Pode ser. E, inclusive, pode ser também a intuição. A intuição não, é o contrário da inteligência. Ô, minha gente, olha o branco aqui. Me faltou a memória aqui agora. Então, pode ser muito bem, Osmar, pode ser muito bem, a José Vieira, pode ser muito bem um espírito que está tentando comunicar com você. Pode ser o seu anjo guardião, né? O seu espírito protetor.
Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Então, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Isso é quando as pessoas chegaram para Jesus e vai, mestre, ele já morreu tem 3 dias. Não, ele adormeceu, vou para despertá-lo. E como que Jesus? Jesus, com uma dupla vista, ele via alhures, né? Não que é uma mediunidade, porque medianeiro é você servir de intermediário a espíritos. Jesus não era médio assim. Se fosse cognominá-lo de médio, poderíamos afirmar que ele era médio de Deus. Mas ele não precisa ter intermediário de espírito nenhum. Ele, no caso de um desdobramento, de uma dupla vista, né, de um deslocamento espiritual, ele percebeu que Lázaro tinha uma síncope, né, estava com um processo letárgico. Então ele até falou, tirai a pedra, disse-lhe. E Marta falou, meu irmão já está morto. O senhor já deve cheirar mal, porque está no 4º dia. Aí ele pediu para que Lázaro levantasse. A mesma coisa aconteceu com a filha de Jairo, né? Jesus também a retornou à vida. A ressuscitou, voltou para o próprio corpo, mas o corpo não estava morto, porque ela estava com algum processo letárgico ou cataléptico. Tua filha está morta, a passagem, porque has de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe. E ele chegou lá, pediu. Jesus, eles eram amigos. Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga, não te afliges, crê apenas. E a ninguém permitiu que acompanhasse, senão, foi lá, né? Pedro, Tiago e João, e o irmão de Tiago. Foram essas 4 pessoas. E aí, chegando lá, ressuscitou, né, a filha de Lázaro. A viúva, o filho da viúva de Naim, pela mesma forma, foi através, o ressurgimento dela, a ressurreição, foi através de um processo cataléptico. Por fim, sonambulismo, esta e dupla vista. O sonambulismo é um estado independente do espírito, mais completo do que o sonho, né? Ele fica mais livre, mais liberal. Estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. E o sonambulismo, ele pode ser provocado através de um passe magnético, através do magnetismo, propriamente dito. No sonambulismo, veja bem, meu irmão, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. As impressões exteriores, né? Que diferença, Kardec fez, né? Que diferença há entre êxtase e sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado e chega ao ponto, a alma do estático chega ao ponto de ir para outro mundo, de tanta liberdade que se sente, e precisa ser tão bem vigiada, porquanto pode gostar-se, pode sentir-se prazer nesse mundo e cortar o laço que liga ao corpo, que nada mais é do que o perispírito, né? Que algumas regiões ou religiões orientais o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista, que é aquilo que nós estávamos falando de Jesus, que ele percebeu lá, tem alguma relação com sonho ou sonambulismo? Kardec, através das respostas dos imortais, eles disseram tudo isso, na verdade, é a mesma coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação, né? Da liberação do espírito, sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Muitas vezes, a pessoa está assim,
olhando aquele olhar, eu não diria parabólico, aquele olhar distante, e você chega, acorda, fulano, você está dormindo de olho aberto? Ele pode estar em espírito em algum local. Quando temos um pressentimento, e isso acontece, é um espírito que nos avisa. O Zé Vieira perguntou isso. Muito bem. Zé Vieira novamente volta com a seguinte contribuição. Nós temos vários espíritos a viver conosco. Pode uma pessoa morrer e voltar num espírito de cão? Temos vários espíritos a viver conosco? Perfeitamente, Zé Vieira. Mas nós, tem alguma doutrina, vou me reportar à doutrina indiana, o hinduísmo, eles admitem a volta do espírito em um corpo de animal, vegetal, isso denomina-se metempsicose. Nós, pela revelação dos imortais a Kardec, evoluir. Fomos criados simples e ignorantes no que refere ao conhecimento, contudo marchando ao progresso. O destino nosso é sermos espíritos superiores, espíritos no mundo da divórcio. Então, não é possível o espírito voltar. Não retrograda. Meus irmãos, vamos fazer a fluidificação da água? Muito bem. Antes, porém, eu vou colocar aqui a nossa bibliografia. A nossa bibliografia foi Kardec, o Livro dos Médiuns, o Consolador, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, Programa Complementar, modo 3, o tomo único da ESE, da FEB, né? Nós utilizamos. Vamos agora fazer uma pequena oração, finalizando e pedindo para fluidificar a nossa água. Ó meu Senhor, meu bom Deus, e toda a espiritualidade que estão presentes, fluidifica o líquido constante desse copo, alterando as suas moléculas e a mesma, tornando um bálsamo que vai debelar, né, as minhas dores físicas, as doenças físicas e morais. E, pela mesma forma, se você não pegou o copo d'água, não tem problema. Vá, pega o copo d'água e, posteriormente, faz-se uma pequena prece, roga a Jesus, a Deus, ou seu santo de preferência, pedindo para que ele lhe dê. Se não der mais saúde, que faça você, dê paciência para você suportar, né, esses revés da vida. Uma boa semana eu desejo a todos, muita luz e muita paz. Tome com fé e dê à pessoa que você está em pretensão de dar essa água, e tome com fé. Muita luz e muita paz. Tudo de bom, meus irmãos.